você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigos da Boa Nova, pela TV Mundo Maior, mais um programa novamente. Meu nome é João Lourenço e a gente vai discutir aqui alguns casos na parte da saúde mental à luz da doutrina espírita. E como esse programa, hoje é o 30º programa, nós estamos ainda falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo como um manual do usuário, da vida e do viver, como uma maneira de promover a saúde mental e, consequentemente, a saúde física. Porém, quando a gente terminar esse primeiro estudo, vamos dizer assim, nós vamos falar sobre outros assuntos, com certeza, tão interessantes quanto no sentido ou de diagnóstico, ou de tratamento, ou de prognóstico dos transtornos mentais, sempre fazendo uma ponte com a luz do Espiritismo, ok? E hoje nós estamos numa sequência do Evangelho, que já é a quarta parte dele. Eu dividi ele em 4, apenas para fins didáticos, aonde eu percebi o seguinte: a primeira parte fala da fundamentação da vida, para que serve a vida, né? Depois a segunda parte fala sobre os instrumentos para poder tirar o melhor proveito da vida e do viver. Depois vem as instruções e agora já estamos na quarta parte, que são os instrutores. Na semana passada nós falamos no capítulo 21º, que já falava do falsos cristos e falsos profetas, ou seja, quem é que você vai eleger para ser o seu instrutor? Cuidado, sempre tem alguém que entre 9 verdades coloca uma mentirinha. Então a gente tem que sempre prestar atenção que prefiro rejeitar 9 verdades do que acreditar numa mentira. Isso é muito simples, né? Eu já fiz várias vezes esse teste. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, tá vendo, esse cenário aqui é cor de abóbora, né? Puxa, é cor de abóbora aqui, ó, a faixa aqui atrás, ela é amarela, nossa, é amarelo, tá vendo? E aqui atrás, bem atrás da minha cabeça é marrom, ó, tá escrito facebook.com aqui embaixo, puxa, olha, tá mesmo, então, eu sou Jesus. Então, é assim que funciona o falso profeta. Ele coloca um monte de pequenas verdades e chega uma hora que eu acho, não dá, você vai não querer duvidar. Esse é o capítulo 21º. E o 22º capítulo vai falar de uma coisa interessante, porque todos os capítulos, em qualquer um que você for ler, a partir de agora em diante, sempre você vai encontrar um instrutor. E esse capítulo aqui, o 22º, ele fala especificamente sobre a indissolubilidade do casamento e sobre o divórcio. Sobre essas duas coisinhas, né? E a gente vai começar a perceber que, na realidade, casar e ter um companheiro, né, é também estar ao lado de um instrutor seu o tempo todo. E você também sendo instrutor do seu companheiro e desta união, provavelmente seremos, né, o casal será um instrutor dos seus filhos, da sua prole, né? Então, se nós vamos ver aqui, o casamento, ele realmente é indissolúvel. Não no sentido legal ou da lei dos homens, né? A partir do momento em que você se consorciou com alguém e vai partilhar a sua vida com ele, com essa pessoa, seja lá como que for o seu consórcio, você vai estar aprendendo e ensinando. Mesmo quando ocorrem coisas drásticas em que, para o bem geral da nação, é melhor que se separem do que evitar um mal maior, um desastre, uma tragédia, mesmo assim, aquele período em que estiveram juntos e mesmo depois que estão separados, vai continuar funcionando como instrutor. Até mesmo pelas lembranças daquilo que não queria, não gostava ou era ameaçador. Então, se a gente for ver, existem tipos de casamento. E esses tipos de casamento eu estou interpretando como cenários, né? Eu sempre digo, né, que o planeta Terra é um grande cenário montado por Jesus a pedido de Deus, em que nós viemos para cá viver cenas e personagens apenas para fins psicopedagógicos. O casamento é uma dessas cenas. E ser marido ou ser esposa é um dos personagens.
Portanto, somos instrutores de nós mesmos nessa convivência, que aparentemente parece ser uma coisa obrigatória, mas não é. A partir do momento que você deseja aprender, vai ter que se contrariar. E numa relação a dois, para que ela dê certo, a gente tem que ter muito mais ceder, né, do que cobrar do outro. E isso é que acaba acontecendo o aprendizado. Se a gente for olhar o nosso diapositivo, nós vamos ver aí os tipos de casamento. O capítulo 22º, não separeis o que Deus juntou, só tem esses dois itens, tá? Indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então, falando do casamento, quais são os tipos de casamento? Existe casamento acidental. Eu fico imaginando, você estava andando, tropeçou, caiu em cima do seu companheiro, casou. Não, não é isso, não é que é um acidente, né? Mas não era programado aquilo. Pode acontecer. Tem os casamentos provacionais, que é uma provação, né? Os dois têm que estar juntos porque tem que aprender alguma coisa que não quer aprender, né? Tá? Por isso que é uma provação. Os casamentos sacrificiais, em que um se sacrifica para o bem do outro, né? Ou para o aprendizado do outro. Por exemplo, é como se eu falasse assim, eu vou repetir de ano porque eu quero ficar com você na mesma sala, porque você para mim é um sacrifício assistir tudo de novo, eu já passei, mas eu quero ficar com você. Isso é que é sacrificial, né? E o outro é casamentos afins. O que significa isso? Pessoas que são muito parecidas no seu nível, em todos os níveis de sentimento, de pensamento e ações. Então é um casamento que tem afinidades, muito mais afinidades do que dificuldades, né? E existem os transcendentais, aí, que provavelmente deve ser aquilo que o pessoal chama de alma gêmea, né? Cadê minha alma gêmea? Ele fica aquela choradeira buscando alguém, quando na realidade, no fundo, pode ser qualquer um, ok? Desde que a sua disposição seja o aprendizado e também ser instrutor e instrumento ao mesmo tempo, vamos dizer assim, nesse convívio. Porém, dá para você sentir no seu casamento o que ele é para você nesse tipo. De qualquer maneira, ele sempre será um cenário com cenas e personagens para fins pedagógicos, né? Psicopedagógicos, é didático. Então, seja ele acidental, do tipo, não era nem para mim casar nessa encarnação, mas casou. Mas tá bom, não tem problema, vamos aproveitar. Tudo se aproveita. Mesmo que seja uma aprovação, os dois, você vê, né? O desenho aqui, se você for ver o diapositivo, até as carinhas mudam aqui, né? O acidental, a carinha, os dois estão indiferentes, olha lá, o sorriso é amarelo, né? O de provacional, os dois estão tristes, com a boca para baixo. O sacrificial, um está alegre e o outro está triste. Os afins, os dois estão alegrinho, né? E o transcendental, além de alegrinho, eles estão radiantes, que normalmente são aquelas uniões onde a gente percebe que além de servirem como cenário, cenas e personagens de aprendizado mútuo, eles acabam contribuindo para um aprendizado de muitas pessoas que os olham, que os veem, que convivem com eles e assim por diante. Eles estão radiantes de amor, então eles exalam amor e acabam sendo foco de atenção, de aprendizado das outras pessoas. Vamos falar um pouquinho de cada um. Quando você está num casamento acidental, você acabou conhecendo alguém, não tinham nenhum vínculo no passado, não tem até nem muita afinidade, mas casou. Vamos pensar numa coisa interessante. Quando você encaixa o côncavo no convexo, não encaixa? Casou, não casou? Não, só encaixou. Porque isso aqui roda e não produz nada, roda em falso, certo? No entanto, isso aqui tem um poder enorme para não desatar. Sabe onde se usa esse poder da esfera? Naquelas hélices do helicóptero. O que faz a hélice fazer assim e assim são as alavanquinhas presas assim, com o poder da esfera. Pum. Quando está girando, aquilo não escapa nunca. Quando você para, você chega, você tira com o dedo assim, tic, você tira com o dedo. Os casamentos que são provacionais ou sacrificiais têm mais ou menos esse jeitão que eu estou falando, da esfera encaixada no côncavo que se encaixa no convexo. Muitas vezes demora para desatar, até que, assim como no helicóptero, se desfaça as tensões. Você desfez a tensão, desata. E aí as pessoas podem até voltar a se casar, já não é mais por prova ou por sacrifício, e sim por afinidade ou acidental, né? E o que é um casamento acidental, afim
E a gente fica imaginando, aquelas coisas que ficam lá, né? Eu falo assim, eu estou lá na ilha maravilhosa, naquelas lagoas, né? Todo mundo vivendo de plumas e paetês. Não, não é isso. O casamento, essa palavra casamento, é diferente de acoplamento, né? Acoplou, não. Casamento é quando uma engrenagem acasa com outra, certo? Em que a saliência de um entra na reentrância do outro, sem conotação erótica, certo? É apenas uma engrenagem, mas pode até ser também, vai. Quando essa engrenagem uma engata na outra, o que acontece? Uma impulsiona a outra, de maneira que às vezes é um que está fazendo a força, às vezes é o outro que está respondendo ou o outro está fazendo a força. Como é uma engrenagem, vocês concordam que tem atrito? É impossível engrenagens não se atritarem. Por que então elas não travam e não quebram? Porque tem que ter um lubrificante, certo? Quando você troca o óleo do seu carro, né? É porque tem engrenagens lá que se você não tiver uma película que evita o atrito direto do metal com o metal, vai travar, vai fundir, vai quebrar a engrenagem. Qual é o lubrificante do casamento? O amor. Se não houver esse amor, na primeira briguinha, na primeira coisa, vai ser não aperta a pasta de dente desde que eu gosto. Pronto, já vai separar. Não é? Você não faz a torrada que eu te pedi. Quem é que tem que fazer torrada por você, meu? Vamos conviver, meu. Né? E aprender a ceder no momento que tem que ceder. Ou seja, se eu ficar segurando a minha engrenagem, outra vai ficar forçando, pode quebrar o dente. E aprender a forçar quando é necessário, quando sou eu que estou naquele momento. Aí nós vamos começar a perceber aqui as distócias, né? O que pode fazer essa engrenagem é falhar. E aí é claro que é só uma questão de ajustagem de engrenagens, ok? Nós estamos indo para o final do nosso primeiro bloco e lembre-se, você é ao vivo, tá? Você pode fazer a sua pergunta, a sua consideração agora pelo WhatsApp. O telefone é 99643 3827. Ó, tá aqui embaixo, ó. 99643 3827. Faça a sua pergunta, a sua consideração e assim que a gente voltar, eu respondo. Até já.